No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do altar, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito da ressurreição, o Espírito da ressurreição, seja com você, amiga e amigo ouvinte. O Espírito de Deus seja com a sua vida, para que você saiba fazer a escolha certa a cada dia, para que você venha colher aquilo que você plantar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muitas pessoas, a maioria, eu diria, das pessoas, tem vivido uma vida infernal, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo condições físicas, ainda assim vivem uma vida vazia, depressiva, cheia de medos, de dúvidas e etc. O que acontece é o seguinte: você que está me ouvindo aí neste momento dentro de uma prisão, você que está sofrendo, gemendo, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabia que nós iríamos chegar ao ponto que chegamos. Eu digo nós, a humanidade. A humanidade chegaria a esse ponto de destruição, de caos, de dor, de sofrimento, de angústias, crianças passando necessidade, morrendo de fome, guerras, violências, injustiças. Ele sabia disso. Ele já sabia o que iria dar essa humanidade corrupta. Então o que ele fez? Ele criou a vida pela fé. Ele instituiu a fé para que a pessoa pudesse ter vida. É por isso que ele disse: o meu justo terá vida pela fé. O que significa ter vida pela fé? O que significa viver pela fé? O que significa a fé? Você tem que entender que a fé não tem nada a ver com a religião ou religiosidade. A fé é um poder que Deus disponibiliza para aqueles que são humildes de espírito. Quando uma pessoa é humilde de espírito, a esta pessoa é revelada a fé. E que tipo de fé que é revelada para ela? A fé que faz que ela viva na dependência de Deus. Fé é dependência de Deus. Fé não é religião.
não é religiosidade. Fé é dependência de Deus. Quando uma pessoa manifesta fé em Deus, ela passa a depender de Deus. Quando você deixa de depender de Deus, você deixa de depender da fé e, consequentemente, você perde. As pessoas lutam por dinheiro, estudam, investem suas vidas para ganharem dinheiro. E elas pensam o seguinte: bom, se eu tiver dinheiro, quanto mais dinheiro eu tiver, melhor vida eu vou ter. Não necessariamente. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim ser uma pessoa depressiva, vazia, pessoa abatida e ser infeliz. Quantas pessoas que se suicidam no mundo? Por quê? Porque a vida só é possível através da fé. É isso que Deus está falando. Meu justo viverá pela fé. Que significa, a vida vem pela fé. Sem fé não há vida. Não há vida. A fé é como o fôlego da vida. A fé é como o ar, o oxigênio que nós dependemos para viver. Sem fé não há vida. Sem fé não há vida. Eu não estou falando, e Deus não está falando, que sem religião não há vida. Verdadeiramente, a religião atrapalha a fé. A religião atrapalha porque leva a pessoa a praticar uma religião e quando ela pratica, depois de determinado tempo, ela vê, minha religião não valeu de nada, perdi tempo. Por quê? Porque é um engano. Qualquer que seja a religião, é um engano. Quando se trata de fé, se trata de vida. Você tem vida. Porque é Deus quem determinou isso. É Ele que instituiu a vida pela fé. Então a fé é algo que você recebe de Deus para viver na dependência dEle. A vida vem pela fé. A vida se faz pela fé. Então, os milagres que nós temos mostrado aqui têm acontecido com todas as pessoas. Pessoas que eram pobres e tornaram-se ricas economicamente. Pessoas que eram semi-analfabetas. Pessoas que às vezes nem sabiam ler, nem escrever, nem falar direito. Mas pessoas que alcançaram o sucesso, a vida, alcançaram a plenitude da vida pelo poder da fé. E é isso que é bacana, é isso que é maravilhoso. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque a fé é dada para os humildes. Se o rico é humilde, ele recebe fé e arrebenta. Se o pobre é humilde, recebe fé e arrebenta. Você não, necessariamente, você não tem que ter ajuda do governo, você não tem que ter estudo, você não tem que ter dinheiro, você não tem que ter condições econômicas e condições sociais, ter tido oportunidades para ser uma pessoa bem-sucedida ou para ter vida. Não, basta você ter fé. Portanto, você que está me ouvindo agora, bispo, eu não sei ler nem escrever. Bem, você pode não saber ler nem escrever, mas quando você toma conhecimento da palavra de Deus, ainda que seja o mínimo da palavra de Deus, vem a fé e essa fé faz de você uma pessoa de sucesso. Ainda outro dia eu estava conversando sobre o testemunho de uma pessoa que sequer sabia ler e escrever. Sequer sabia ler e escrever. Mas essa pessoa veio se tornar dono de vários colégios, instituições de ensino. Olha só que maravilha, como é que Deus é grande? Por causa da fé. Conheceu a fé, então pela fé foi tomando posse, dia após dia, foi conquistando a sua vida. E confirma aquela palavra, ou a palavra
que Deus fala, o justo viverá pela fé. O meu justo, a pessoa que é justificada por Deus, é justificada por conta da sua fé, não por conta da sua religião ou religiosidade. Então muitas pessoas até, inclusive pessoas crentes de várias denominações, pessoas que praticam a fé, praticam, melhor dizendo, a religião, obedecem os ritos, as doutrinas da religião, mas não vive pela fé, porque ela depende da religião, ela depende da sua instituição, ela depende da sua denominação, ela depende do pastor, e não é assim. Você não tem que depender do pastor, do bispo, da igreja, você tem que depender da fé. Depender da fé é depender de Deus. Depender de Deus é depender da fé. Quando a gente aprende a depender de Deus, a gente vive tranquilo, na paz. A gente vive na segurança, porque nós passamos a crer, acreditar que Deus vai suprir as nossas necessidades. Então você que me ouve aí na roça, na cidade, qualquer que seja o seu lugar, você esteja num hospital, num presídio, num sanatório, você já deve ter ouvido vozes que dizem, não há esperança para você, acaba com a sua vida. Essa é a voz de Satanás, é a voz do inferno. Existe sim, claro que existe esperança para você. Mesmo que você não tenha estudado, mesmo que você não tenha tido oportunidade, talvez você seja um rapaz que nasceu sem mãe e sem pai, foi jogado no mundo, foi criado pelo tráfico e é um instrumento do tráfico de drogas. E você diz, eu não tive oportunidade na minha vida, não tive educação, eu não tive um referencial de pai e de mãe. Então, o que me resta na vida? Então você pensa que não há solução para você. Na realidade, há sim, desde que você aprenda a viver na dependência de Deus. Como que eu posso viver pela fé? Como que eu posso viver na dependência de Deus? Eu posso viver pela fé, eu posso viver na dependência de Deus quando eu tomo conhecimento da palavra, da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia ensina a gente a viver. A Bíblia ensina a gente a pensar. A Bíblia ensina a gente a raciocinar. A Bíblia ensina a gente o caminho da prosperidade. A Bíblia ensina a gente a viver. A Bíblia ensina a gente a escolher a esposa, o marido, a constituir família, a viver na justiça. A Bíblia ensina tudo. Tudo que você precisa na sua vida, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a plantar para você aprender a colher. A Bíblia ensina tudo, 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 tudo. Não há nada na palavra de Deus que não tenha acesso à plenitude da vida. Porque Deus ensina tudo que eu sei, apesar de ter passado em faculdades, apesar de ter estudado, o que eu sei hoje, eu devo à palavra de Deus. E essa palavra é que me ilumina, é que me dá direção. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento, perdidas, desorientadas, sem saber o que fazer? Você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Você não sabe se vai em frente ou se para. Você está em dúvida. Pois é. Quando a pessoa vive pela fé, ela não tem essa dúvida. Ela não fica naquele vai, mas não vai, naquele chove, não molha, meio barro, meio tijolo. Ela não é indefinida, como a maioria das pessoas. Ela sabe o que quer. Ela sabe o que quer porque ela depende da fé. Ela depende de Deus. Ela depende do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem nos dá a fé. Porque o Espírito Santo é que nos dá a fé. Quando a gente fala, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê?
porque é o Espírito Santo que vai te orientar, que vai ensinar você a pensar, a raciocinar, a tomar atitude, a ser uma pessoa segura. Sabe, tem pessoas que são tão indecisas, que até para tomar o ônibus para ir trabalhar ficam na dúvida. Até para tomar o ônibus que sabe que vai deixá-la lá na porta do trabalho, elas ficam em dúvida, ficam com medo. Será que esse ônibus não vai bater? Porque bate aquele medo. Será que esse ônibus não vai ser assaltado? Não vai ser queimado? Enfim, há pessoas que vivem completamente entregues às dúvidas, completamente rendidas às dúvidas, ao medo. Mas quando se vive pela fé, não. Essas criaturas são seguras, são precisas, são definidas na sua vida. Você me ouve agora, e você que tem depressão. O que é uma depressão? Uma depressão é um espírito de dúvida. É o espírito da dúvida. Quando você tem o espírito da fé, o espírito da dúvida nem chega perto. Por quê? Porque a fé é fogo. A fé é o poder de Deus, é o fogo do Espírito. É a chama divina dentro da gente, que faz arrancar, queimar todo o mal a partir da dúvida. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, deixe de ser religioso, religiosa. Deixe de viver assim, na dependência disso, na dependência daquilo, na dependência do patrão, do empregado, do governo. Não viva na dependência de ninguém. Pense grande, pense forte. Pense pela fé, viva na dependência de Deus. Você pode ganhar o dinheiro que você quiser, mas se você não tiver fé, seu dinheiro não vai valer de nada, porque o que adianta ter todo o dinheiro no mundo, ter, por exemplo, um câncer? O dinheiro cura o câncer? Não, o dinheiro você pode até gastar nos melhores médicos, no hospital, mas às vezes o câncer mata independentemente de todos os recursos científicos que estão disponíveis neste mundo. Então, minha amiga, meu amigo, o dinheiro também não pode comprar uma família, não pode comprar paz, é ou não é? Paz, você quer ter paz. Há pessoas que dizem, eu queria ter pelo menos 1 minuto de paz na minha vida. Quer dizer, 1 minuto. Pois bem, a fé te dá a paz. Você sabia disso? E a fé é gratuita, você sabia disso? A fé você não tem que pagar nada pela fé. Para receber fé você não tem que pagar nada. Você tem que apenas ser humilde e submeter os seus pensamentos à palavra de Deus. A fé, minha amiga, meu amigo ouvinte, é a grande riqueza que Deus colocou à disposição de todas as pessoas, de forma justa. Quem crer, disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, quem tiver a fé, quem viver pela fé, será salvo. Você que quer salvar a sua pele, salvar a sua vida. Eu lembro que quando eu era jovem, eu não tinha conhecimento da fé, não tinha sequer conhecimento da existência da Bíblia. Então, eu tinha conhecimento da religião, mas não da palavra de Deus. Então, eu pensava assim, não, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou investir a minha vida numa faculdade, eu vou ser engenheiro e vou ganhar dinheiro, vou construir a minha vida e tal. Quer dizer, eu pensava errado, até que um dia alguém me falou da fé, me falou de Jesus. Quando se fala de Jesus, se fala da fé. Quando se fala da fé, se fala de Jesus. E a partir de então, eu tive acesso à palavra de Deus, alimentei-me dessa palavra, sustentei o meu espírito com essa palavra,
E o meu espírito foi desenvolvendo e me dando condições de tomar posse, de conquistar através da fé, da dependência de Deus. Sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, você pode ser pobre, pobre, pobre. Você pode ser o mais pobre deste mundo. Mas se você tiver a grandeza da humildade e recorrer, dizendo, ó Jesus, tem compaixão de mim, ensina-me a crer, ensina-me a fé, dá-me a fé que eu preciso para ficar na dependência tua. Se você fizer essa oração tão simples, mas tão poderosa, então você tornar-se a pessoa mais rica deste mundo. Você crê nisso? Pois bem, lembra que Jesus falou para o diabo? Jesus disse assim para Satanás, Satanás, nem só de pão o homem viverá. Quando ele estava falando nem só de pão o homem viverá, quer dizer, nem só de dinheiro, nem só de sucesso, nem só das coisas desse mundo o homem viverá. Mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra procede da boca de Deus. O meu justo viverá pela fé. O meu justo terá vida pela fé. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em ti, pois em tuas promessas eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Quem em ti confia não se abala, olha para o alto e crê no teu poder. Nesta confiança sou um vencedor, como os montes de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Meu nome é Janete. Quando cheguei na Igreja Universal, eu era uma jovem totalmente frustrada. Procurava me preencher com amizades, muitas das vezes com relacionamentos, muitas das vezes com bebidas, fumava também bastante. E foi quando eu conheci um rapaz, comecei a namorar com ele durante 1 ano e engravidei.
Então, quando eu soube que eu estava grávida, foi um choque, porque eu tinha 15 anos de idade. Vivi com essa pessoa durante 5 anos. Ele cantor de banda de forró e eu dançarina. Aí a gente vivia em atrito sempre, porque eu era muito ciumenta. As mulheres eram muito em cima, eu era muito ciumenta, insegura. Desde pequena, eu frequentava a igreja com a minha mãe, então eu já conhecia a palavra, já conhecia a verdade. Eu senti um vazio muito grande dentro de mim e senti a necessidade de voltar. Foi quando eu comecei do zero. Comecei buscando o Espírito Santo, buscando a minha libertação. Foi difícil porque eu tive que vencer os meus desejos, as minhas vontades, o pecado, o mundo. Eu tive que vencer tudo. Porque o meu objetivo era ser batizada com o Espírito Santo, era ter uma nova vida. Foi quando eu comecei a buscar pelas madrugadas, comecei a jejuar, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ter mais comunhão com Deus, abandonar mais as coisas carnais e sacrificar mesmo para o Senhor Jesus. Tudo. Sacrifiquei casamento, sacrifiquei amizades, muitas das vezes até parentes, sacrifiquei tudo, porque eu tinha um objetivo, que era o Espírito Santo. No dia que eu recebi o Espírito Santo, foi num domingo pela manhã, que eu tive a certeza que Deus era comigo naquele momento. Porque eu fui preenchida de uma tal forma que aquela angústia, aquele vazio, aquele oco que havia dentro de mim acabou. Eu fui cheia do Espírito Santo e tive a certeza que Deus estava comigo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, porque eu era uma pessoa insegura, eu se tornei segura de mim mesmo, eu era uma pessoa triste, eu tive felicidade, eu não tinha paz, eu passei a ter paz, eu não dormia, eu passei a dormir. Então, assim, a minha vida mudou totalmente, eu comecei a ter a direção de Deus para a minha vida. Hoje eu estou na fé, sou uma pessoa que antigamente não tinha direção, hoje eu tenho direção. Muitas das vezes, mesmo com o Espírito Santo, vêm as dificuldades, né? Porque mesmo sendo batizada com o Espírito Santo, a minha filha veio a ter o câncer, a leucemia, com 6 anos de idade. E eu não conseguia dormir, eu chorava, meu Deus, querendo a explicação de Deus, o porquê que eu estava passando por aquele momento. E simplesmente Deus, ele me deu um chocalhão. Você não confia em mim? A partir daquele dia, eu falei assim, meu Deus, a minha filha está nas tuas mãos. A partir de hoje, eu não vou chorar mais uma lágrima por ela, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a vitória. E a partir desse dia, eu não chorei mais uma lágrima pela minha filha, porque Deus trabalhou na vida dela. Os médicos que atendem ela hoje falam assim, nossa mãe, não parece que a sua filha teve isso. O catéter que a médica falava assim, eu vou colocar porque as veias da sua filha vai secar, não precisou colocar, porque eu usei a minha fé. Eu fui com tudo pro altar, dei meu tudo no altar. E minha filha, mesmo pequena na EBI, também usou a fé. E foi com tudo pro altar também. E Deus honrou, porque as veias da minha filha jorravam sangue. E mesmo tendo tomado a quimioterapia, não precisou colocar catéter, não precisou fazer radioterapia, não precisou fazer o transplante. Depois das químios que ela tinha feito, quando foi feito o exame de medula, não constava mais nada. Não tinha mais célula cancerógena. Hoje ela está com 2 anos e 5 meses. Que não toma nenhum tipo de medicação. Nesse momento de dificuldade, eu aprendi a confiar mais em Deus. E eu fui mais renovada. Eu comecei a depender muito mais de Deus. E hoje eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. Né? Ele tem transformado tanto a minha vida quanto a vida da minha filha. Né? E eu tenho visto o agir de Deus grandemente na minha vida a cada dia. Meu nome é Josiane. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tive uma infância muito conturbada. Quando eu tinha uns 2 anos de idade, minha mãe separou do meu pai. Eu tenho uma irmã mais velha, então aí minha mãe foi morar com o meu padrasto, nessa época. E aí minha mãe teve mais um filho, e aí a gente sofria muito maus tratos do meu padrasto. A minha mãe bebia muito, ela começou a beber muito. A minha irmã às vezes tinha que buscar ela, bêbada, né? Então, a gente viveu uma infância muito conturbada devido a isso. Quando eu tinha 6 anos, eu fui morar novamente com meu pai. E aí, meu pai servia outras crenças. E eu era uma criança muito doente. Então, meu pai achava que através dessas crenças dele, que eu seria curada, que eu iria melhorar. E ao invés disso, acabou que tudo piorou. Aí eu resolvi voltar para a casa da minha mãe, mesmo
com as brigas, com as discussões do meu padrasto. Eu não aguentava nem olhar na cara do meu padrasto, porque eu odiava ele muito, eu não suportava ouvir a voz dele, a gente não conversava, por causa que ele maltratava muito eu e minha irmã. E aí, quando eu completei 12 anos, eu conheci um rapaz, e esse rapaz, ele era 13 anos mais velho do que eu. E minha mãe não queria aceitar esse relacionamento, mas minha mãe sempre me dava conselhos, falava, né, pra mim, porque esse rapaz, ele vinha de 2 relacionamentos, ele já tinha filhos, mesmo com namoro, né, tudo, eu tinha muita tristeza dentro de mim, eu era muito triste, eu tinha depressão. Quando eu completei uns 15 anos, a minha irmã teve um problema, síndrome do pânico. Minha mãe falou para ela, você só vai resolver o seu problema na Igreja Universal. Mas a minha mãe não era da igreja, mas ela já tinha ouvido falar. A minha irmã foi até a igreja e, frequentando as reuniões, ela viu uma melhora nela. E ela convidou a mim e meu namorado. Só que aí eu ficava até zombando dela, porque eu não queria ir, né? Eu zombava da igreja, tudo. Só que eu falei, vou ver o que tem lá. Mesmo sofrendo, mesmo triste, mesmo sentindo ódio do meu padrasto, eu não via assim que eu precisava mudar. Mas aí, chegando na Igreja Universal, no primeiro dia, foi um sábado que eu cheguei, eu senti uma paz tão grande que eu falei, poxa, esse lugar tem algo diferente. Então, eu lembro até hoje, quando eu respirei, eu falei, eu quero essa paz. Aí meu namorado, ele começou a frequentar junto comigo, que eu falei pra ele, poxa, eu fui num lugar bacana, que eu senti paz. E aí, quando ele foi junto, ele também sentiu a mesma paz. E aí a gente começou a frequentar as reuniões. E aí eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo. E aí eu aprendi que para mim poder ter o Espírito Santo, eu precisava perdoar meu padrasto. E não era fácil perdoar ele, porque eu tinha muito ódio dele. Como é que eu ia chegar para ele e falar para ele, me perdoa, se ele, na minha cabeça, ele tinha feito todo o mal para mim. Mas aí, mesmo assim, Deus colocou dentro de mim para mim perdoar ele. E aí, quando eu, mesmo sem querer, eu fui lá, até foi num Dia dos Pais, eu comprei um presente para ele, não falava com ele, e aí eu dei para ele o presente e só falei para ele, me perdoa, e chorava. Só o que eu... Mas saiu um peso tão grande de dentro de mim, tão grande, um peso tão grande que é inexplicável quando você sente o ódio de alguém e quando você pede perdão, na hora sai aquele peso. Eu fui mudando, eu era muito mentirosa, então aí eu procurei mudar. Então aí eu fui aprendendo mais, me sacrificando mais as minhas vontades para poder fazer a vontade de Deus. Aí eu comecei a observar qual era a necessidade do Espírito Santo. Eu comecei a aprender que o Espírito Santo ele podia curar todas as feridas que eu tinha da minha infância, ele poderia tirar aquela tristeza, colocar uma alegria, poderia me ensinar coisas novas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar o Espírito Santo. E aí eu fiz jejuns, eu orei, pedindo a Deus o Espírito Santo, fiz propósitos. No domingo pela manhã, numa reunião pela manhã, eu recebi o Espírito Santo. E aí, naquele momento, eu pude ter a certeza de que Deus era comigo, de que todos aqueles problemas iriam se resolver. Então, eu senti aquela paz, eu senti aquela certeza. Foi muito maravilhoso. Eu não esqueço nunca daquele dia. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Tudo foi transformado. Então, na casa da minha mãe, que era tudo só briga, se transformou. Então, hoje, a gente tem um ambiente de paz. Eu falo com meu padrasto, a minha mãe, ela não bebe mais, ela vive feliz com meu padrasto. Meu padrasto, para mim, hoje, é como se fosse o meu pai. Então, isso mudou. Em relação do meu casamento, eu casei com o meu namorado, hoje a gente vive muito feliz. Ele também está na fé, recebeu o Espírito Santo também. Então, a gente vive uma vida feliz. Eu mudei dentro de mim aquela tristeza, aquela pessoa que era triste, não sou mais triste. Então, tudo se preencheu depois que eu recebi o Espírito Santo. A gente tem problema, todo mundo tem problemas. Mas com o Espírito Santo, você tem a direção, você tem a força. Porque você sabe que Deus sempre vai te honrar. Você sabe que Ele está cuidando de você. Então, nada vai dar errado. Então, mesmo com a dificuldade, passando por situações difíceis, o Espírito Santo vai te dar suporte para poder superar aquele problema e lá na frente
glorificar o Senhor Jesus. Se eu não tivesse recebido o Espírito Santo, eu não sei aonde eu estaria hoje. Minha amiga e meu amigo, nós estamos vivendo esses primeiros 3 meses, os 91 dias do abrigo de Deus. Veja só o que diz o texto sagrado e que você sabe muito bem. Diz o texto sagrado: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí eu pergunto, quem habita no esconderijo do Altíssimo? Eu faço a pergunta, você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Você já achou o esconderijo do Altíssimo? Porque o esconderijo do Altíssimo é que faz nos proteger, é o que faz nos ser guardados de todo o mal, de todo e qualquer mal. Mas só habita no esconderijo do Altíssimo aqueles que o acham. Porque o esconderijo do Altíssimo não fica assim a céu aberto, qualquer um pode entrar. Não é como feira livre, que você entra à vontade e sai à vontade, não. O esconderijo do Altíssimo, o nome já diz, esconderijo. E esse esconderijo, quando a pessoa acha esse esconderijo, ela, à sombra do Onipotente, descansará. A sombra do Onipotente. Quer dizer, quando a pessoa acha o esconderijo do Altíssimo e se abriga nele, vive nele, dorme nele, levanta-se nele, trabalha nele, fica 24 horas por dia nele, então ela tem a proteção do Altíssimo. E dirá, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Quer dizer, todas estas promessas de proteção, de guarida, de guarda, todas essas promessas estão disponíveis apenas para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, quando a pessoa não está no esconderijo do Altíssimo, quando a pessoa não se abriga, não habita no esconderijo do Altíssimo, ela está onde? Ela está fora do esconderijo do Altíssimo. E porque está fora do esconderijo do Altíssimo, então ela está sujeita à chuva, à tempestade, ela está sujeita a toda sorte de males que existem nesse mundo. Porque Deus, Ele não apenas criou os céus e a terra, mas Ele tem chamado aqueles que querem o esconderijo dele, querem viver no reino de Deus, querem se abrigar no esconderijo dele. Então você diz assim, a minha vida é um inferno,
Parece que eu nasci para sofrer. Eu não sei o que é alegria, eu não sei o que é vida. Eu tenho vivido um pedacinho do inferno. Por quê? Porque você está fora do esconderijo do Altíssimo. Você está fora do esconderijo de Deus. Só isso. Não é que você tem azar, não. Não é nada de azar ou sorte. É uma questão lógica. É uma questão inteligente. Quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, a gente fica protegido. Mas você só vai ser mesmo abençoada quando você achar o esconderijo do Altíssimo e entrar nele e se abrigar nele. Somente quando você chegar no esconderijo do Altíssimo, você vai ter a segurança, a firmeza, a vida, a garantia de vida, que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga vai pegar em você, nenhuma inveja, olho grande, olho gordo, seja lá o olho de que for, não interessa, não vai pegar nada em você, porque você estará guardado, protegido, sob as asas do Altíssimo. Sob as asas do Altíssimo. E você anda, quando se está vivendo no esconderijo do Altíssimo, então a palavra de Deus é a receita da boa vida. Graças a Deus. Você quer achar o esconderijo do Altíssimo? Então venha na Igreja Universal do Reino de Deus, que ali você tem o altar que representa o esconderijo do Altíssimo. Habite ali e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Graças a Deus. Habito no esconderijo do Altíssimo, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Ele dá ordem aos seus anjos por mim, não me afligirei, a quem recearei. Abraça-me, Jesus, responde-me, Senhor. Preciso tanto ouvir tua voz, sussurra em meus ouvidos, fala comigo. Me querem destruir, me afastar de ti. Preparas-me uma mesa diante dos meus inimigos, ceia comigo, meu verdadeiro amigo. Milhares caindo ao meu lado e à direita, mas não serei atingido, estou em teu abrigo. São tantos que me perseguem, Senhor, mas não serei vencido, pois tu estás comigo. Abraça-me, Jesus,
Na Rússia, um motorista de ônibus perdeu o controle e invadiu a entrada de um metrô. Um acidente com fogos de artifício deixou pelo menos 22 feridos. Já foram registrados 60 acidentes de trânsito nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. Como você imagina 2018? Em um ano que ninguém espera nada de bom, um ano de incertezas, de economia em baixa, desemprego e eleições, os noticiários já afirmam: 2018 será um ano difícil. Porém, para os que creem, o ano de 2018 será um ano profético, um ano de bênçãos, proteção, prosperidade e livramento. Veja o que diz a profecia do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. O Templo de Salomão e cada universal se tornaram o esconderijo do Altíssimo. É neste lugar que você encontrará a direção certa para fazer dos 3 primeiros meses de 2018 uma jornada de vitórias e conquistas. Participe hoje de uma reunião no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Olá, Bispo, meu nome é Daniele. Eu gostaria de agradecer ao Senhor pela inspiração que o Senhor teve quando escreveu o livro Aliança com Deus. Foi um livro que acrescentou muito na minha vida. Eu aprendi o que é ter essa aliança com Deus e estou trazendo esse ensinamento para a minha vida toda. Só gostaria de agradecê-lo. O livro Aliança com Deus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Meu nome é Cláudio Roberto, tenho 36 anos de idade. Meu pai e minha mãe frequentavam a casa de encosto. E eu, por ser criança, eu ia com eles na casa de encosto. Lá eu via eles fazendo uns trabalhos. Aí na minha casa, na vida do meu pai e da minha mãe, havia briga, tinha traição. E no decorrer do tempo, conheci a minha esposa, casei. Tudo que meu pai fazia naquela época, eu estava fazendo. Estava bebendo, estava fumando. Comecei a usar droga, me afundei no álcool, me afundei nas drogas. Cheguei numa época que eu estava traficando, estava vendendo. Cheguei no ponto de até de roubar a minha esposa, pegar dinheiro dela para poder usar droga, para poder beber, para poder até trair ela. Que quando minha esposa saía de casa para poder trabalhar, eu levava amantes para dentro de casa. Vivia com mais amante do que com a minha própria esposa. Eu era assim, muito nervoso, eu era muito estúpido, briguento. O meu fundo de poço foi quando eu trabalhando, pegava todo o meu dinheiro, gastava na bebida, nas drogas, deixava minha esposa passando fome em casa com meu filho. Aí teve um dia que eu estava assistindo na televisão, eu vi a programação da Igreja Universal e fui à Igreja Universal. Lá o homem de Deus me orientou, me ensinou passo a passo o que eu tinha que fazer. E ali fui aprendendo, fui praticando, fui obedecendo, fui sacrificando, me libertei das drogas, me libertei das bebidas, das traições. E a primeira coisa que eu fiz foi me afastar das amizades. Que as amizades que me influenciavam muito a usar droga. E fui focando só as coisas de Deus. Indo nas reuniões de libertação, indo nas reuniões de quarta-feira, buscar o Espírito Santo. Aí nisso, eu fui praticando, fui orando, fui jejuando, fui buscando de madrugada, fui lendo os livros. Aí foi que eu recebi o Espírito Santo. É do momento que eu recebi o Espírito Santo, tudo na minha vida mudou.
comecei a ter paz, comecei a ter alegria, tornei um novo homem, tornei uma nova pessoa. Hoje eu tenho os frutos do Espírito Santo, que quando eu fui batizada, eu recebi esses frutos do Espírito Santo. Aí eu passei a amar a minha esposa, a amar o meu filho, a amar a minha filha, a cuidar deles. Ali eu aprendi a dar valor à minha família, dar valor à minha casa, ao meu pai, minha mãe, meus irmãos. Bom, quando a gente tem luta, dificuldade, nos momentos de luta, guerra, vem o Espírito Santo e nos dá paz, vem nos guiar, vem me dirigir, vem me ensinar o que eu devo fazer, vem me ensinar como é que eu devo agir nas situações. Hoje eu sou grato ao ter o Espírito Santo, porque hoje eu tenho um caráter. Hoje eu aprendi a amar a minha esposa, a amar o meu filho. Hoje eu aprendi a dar valor na minha vida. Antigamente eu fazia de tudo que era de errado. Hoje, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, hoje eu estaria morto. Estaria até numa cadeia, até preso. A importância do Espírito Santo para mim é tudo. É tudo na minha vida. Muito bem, meus amigos. Nós chegamos ao ponto final do programa. Estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Ao teu nome toda honra e glórias ao Senhor, pois tu és o Rei dos Reis, Criador da universal. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei, eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Tu quebrastes o meu jugo, me livlastes do inferno. Eu levanto a minha voz com louvor eternamente. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Teu Espírito flui em mim como um rio de água viva. Eu levanto as minhas mãos para o teu trono, meu Senhor. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Teu Espírito flui em mim
como rios de água viva. Eu levanto as minhas mãos para teu trono, meu Senhor. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. E dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Pra sempre